Depois de 30 anos, Saturno volta a Áries para iniciar um novo ciclo e esse trânsito tem uma importância enorme para a humanidade e para a ordem geral do mundo. Eu sou Cris Fernandes do canal Ast, Alquimia e Astrologia e hoje vamos explorar esse universo de Saturno e o que esperar desse novo ciclo. Saturno é o planeta responsável pela nossa encarnação, o que viemos fazer aqui e que tem relação, sim, com o predestino, mas sobretudo com os aprendizados durante a vida. Onde temos Saturno no mapa, sempre será um tema que durante toda a vida custamos a realizar. Esse é o aprendizado porque ele traz consequência para os atos imprudentes. E para o mundo, Saturno representa o desenvolvimento, a ordem, ele dita a evolução do planeta. Tem uma relação direta com a ordem econômica mundial. O seu deslocamento leva de 29 a 30 anos para dar a volta em todas as constelações, que são os 12 signos. Assim, Saturno leva aproximadamente 2 anos e meio desenvolvendo cada signo. E quando ele volta ao ponto inicial, são momentos intensos da vida, porque é quando ele volta para pressionar que sua vida entre no eixo. E que esse é o famoso retorno de Saturno, quando ele volta ao mesmo ponto onde ele estava quando você nasceu. E agora, no contexto geral do mundo, esse momento em que Saturno entra em Áries é também como um retorno de Saturno, porque na mandala astrológica de 12 signos tem uma ordem, começa por Áries e termina por Peixes. Por isso é evidente que teremos um impulso de um reinício na ordem geral do mundo. E isso já estamos vendo, né? Com os inúmeros acontecimentos. Mas ainda temos que considerar que em 2025 outras grandes mudanças de planeta estão acontecendo e tudo ao mesmo tempo. São os planetas geracionais que a cada transição sempre é uma novidade, porque como eles demoram mais de 100 anos para dar a volta na mandala zodiacal, significa que há uma mudança de mundo a cada transição de signo. E os três mudando na mesma época é um impacto gigante na forma como o mundo se desenvolve. E se a gente somar esse momento já de grandes mudanças no céu, com Saturno, o planeta da ordem mundial, começando uma nova jornada, faz muito sentido. É de fato selar um novo ciclo para o mundo. O signo de Áries representa o impulso inicial. É como o pulso de vida, o primeiro pulso de vida. Por isso, ele tem uma nuance de sobrevivência, algo mais egóico, individual, selvagem, primitivo. Em Áries, o que prevalece são os instintos. Você usa essa energia para ter atitude para viver. E se Saturno está em Áries, o que ele vai exigir vai ser uma atitude responsável. Portanto, um dos primeiros pontos de atenção que veremos crescer cada vez mais é a vida cobrando responsabilidade pelos atos. Consequentemente, é como se a conta pelas atitudes imprudentes chegasse a jato. Daí, se a gente somar os outros acontecimentos do céu, das mudanças dos planetas geracionais, que já traz um mundo totalmente diferente, e Saturno cobrando que a gente ande na linha, vai ser bem puxado, porque a gente ainda vai estar aprendendo sobre esse novo mundo. Por outro lado, também vai ser bom, porque Saturno vai exigir mais responsabilidade das pessoas. Vale aqui uma ressalva. A última vez que Saturno entrou em Áries foi em 1996 e nesse ano a economia mundial deu uma guinada. Já para o Brasil, quando Saturno entra em Áries é bem significativo porque no mapa astrológico do Brasil, Plutão fica a 0 grau de Áries e Plutão é o planeta que traz finalização. E nessa última vez que Saturno esteve em Áries, tivemos grandes perdas. Foi o acidente do Mamonas Assassinas, a morte de Renato Russo, inclusive
Foi quando aconteceu o massacre em Eldorado do Carajás, que foi um confronto entre a PM e integrantes do MTST e que culminou com a morte de 19 pessoas. Só que não podemos deixar de pontuar aqui que agora temos uma cereja no bolo extremamente importante que vai modular esse início de Saturno em Áries, que é o seu encontro com Netuno, que já está lá em Áries esperando Saturno. E Netuno fala da consciência espiritual. Ele representa a noção de que a vida vai além do universo individualista. Ele mostra que existe uma teia que envolve a todos. Netuno traz a noção de humanidade. Portanto, dessa vez, analisar Saturno em Áries precisa considerar que ele vai ser banhado por Netuno. E se Saturno fala da ordem mundial, Netuno fala da noção humanitária. E quando os dois se encontram, acontece uma virada na ordem do mundo, em prol dos problemas humanitários. O último encontro de Saturno com Netuno aconteceu em 1989. Foi quando teve a queda do Muro de Berlim e eles se encontraram a 12 graus de Capricórnio. E Capricórnio é o arquétipo das instituições governamentais, do capitalismo. Já o penúltimo encontro foi em 1953, quando aconteceu o fim da Guerra das Coreias. Eles se encontraram a 22 graus de Libra, o arquétipo das associações, das parcerias, da diplomacia. Sempre quando Saturno e Netuno se encontram é como um despertar de consciência. E agora o encontro acontece a 1 grau de Áries. É literalmente o início do início. E com o céu totalmente renovado. Não tem como não esperar um novo início para a humanidade. Porque vai gerar uma força energética muito forte. Vale dizer que em 2025 eles fazem um primeiro encontro entre fim de maio até agosto. Depois voltam retrogradando para Peixes e em fevereiro de 2026 se encontram novamente ao 0 grau de Áries. Portanto, o que vai acontecer de agora até 2026 vai ser um processo, uma reconstrução de mundo em novas bases. Podemos sim esperar que nesses 3 meses de 2025 situações acontecerão já apontando para uma nova era que engata em 2026. Até porque tem muita bagunça acontecendo no mundo para ser arrumada em 3 meses, né? E se a gente listar, a gente tem hoje 2 guerras em curso, mais uma guerra comercial. E quando se fala em guerra, se fala na energia ariana. É bem curioso isso, né? São situações que colocam o ser humano em um estado de completa vulnerabilidade. E no meio disso tudo, ainda vale lembrar que temos um novo Papa, que esse é um cargo que representa a figura de um cuidador da humanidade. E eu trago esse tema do Papa justamente porque Netuno representa o guru, a conexão espiritual, e Saturno, a liderança. Caso essa escolha não seja bem recebida pela humanidade, no final de 2025, no período da retrogradação, certamente uma revolta pode acontecer para que em 2026 uma correção de rota aconteça. Agora, vale dizer que se Saturno representa a liderança e Netuno o guia, podemos esperar um crescimento de gurus mundo afora, querendo liderar as pessoas. Mas não podemos esquecer que com tanta mudança de planeta que vai trazer uma nova consciência, as pessoas estão ficando cada vez mais despertas. É como se o cérebro ficasse cada vez mais perspicaz. E uma curiosidade é que essas mudanças dos planetas geracionais mais Saturno, todos se conectam. É como se eles conversassem, sabe? Plutão em Aquário, Saturno e Netuno em Áries e Urano em Gêmeos. E essa conexão, ela vai ser um salto quântico nesse despertar.
Como também é óbvio que pode levar o mental de algumas pessoas à loucura, e isso acontece quando a pessoa vive cheia de conceitos, traumas, crenças. Porque pensa, como a pessoa vai viver um novo mundo cheia de preconceitos? Por isso que já vem um tempo que eu venho dizendo, tratar a psique é urgente. O autoconhecimento é um meio de sobrevivência nos dias de hoje. E eu digo mais, hein? A era do coitado ou da fase de pedir ajuda ou colo foi lá em Peixes. Agora, com Netuno e Saturno em Áries, se tratar virou uma obrigação, porque aqui o vitimismo não cabe. E se você parar para pensar, grande parte dos desequilíbrios das pessoas é a pessoa adulta tomando atitude pelos olhos da sua criança ferida. Significa que os desequilíbrios das pessoas têm uma relação direta com o cenário da sua infância. E será aí que o céu vai trazer um baita chacoalhão. Vocês lembram que estamos no ano de Júpiter, que é um planeta ligado à intelectualidade, à capacidade de enxergar além. Júpiter expande, ele pede para você ir além do limite, além das fronteiras. Só que Júpiter, no dia 9 de junho, entra em Câncer, justamente o arquétipo da família, da criança ferida. E esse ingresso acontece exatamente no primeiro dia que Saturno e Netuno estão em conjunção exata a 1 grau de Áries, enquanto que Júpiter, ao 0 grau de Câncer, vai fazer uma baita tensão, uma quadratura, vai ser uma pressão para assumir a individualidade nas atitudes. Não vai dar mais para dizer, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma pela minha família. O céu é uma verdadeira sinfonia com todos os instrumentos trabalhando junto. Se estamos entrando num novo tempo de mundo, precisamos libertar dos pesos sistêmicos dos antepassados. Bom, é evidente que toda essa tensão se reflete no mundo como um todo, na ordem geral do mundo. Cada vez mais veremos novas lideranças e novas economias surgirem, e grandes potências do passado perdendo sua relevância. E aquele slogan de fazer a América grande novamente não vai dar muito certo. E olha que essa nação é uma nação canceriana, exatamente onde Júpiter vai transitar até meio de 2026. Só que Júpiter expande a situação. E se ali está acontecendo um baita desequilíbrio, é isso que Júpiter vai multiplicar. Meus amigos, eu vou ser bem sincera com vocês. Um astrólogo, ele até pode estudar tendências e prever acontecimentos, mas 2025 tem tantas novidades acontecendo ao mesmo tempo que é difícil prever ao certo a resultante dessa somatória de energia. O que podemos afirmar é que, de fato, estamos entrando em um novo tempo e que até firmar vai demorar e as nossas vidas terão que transformar demais. E isso envolve transformar estilo de vida, economia, convivência social. Não vai ser um período fácil, por isso a gente vê muitas pessoas já surtando. As alterações dos planetas nos signos, elas geram uma nova energia e isso afeta inclusive a célula. Até por isso, vemos aumentar casos de doença, como o câncer, por exemplo, ou casos de muitas crianças nascendo com autismo, que tem uma relação direta com a gestação. Mas conforme o mundo evolui, o despertar acontece e as descobertas fluem e a humanidade também avança. Por isso, a gente precisa confiar no fluxo natural da vida. E para você, particularmente, vale olhar a casa do mapa, né, onde você tem o início do signo de Áries, para saber em que tema da tua vida vai exigir uma atitude diferente, com mais responsabilidade e consciência. Para isso, vai lá nos destaques do feed da página da Astro Alquimia e encontre o destaque chamado Astrologia, que tem as casas astrológicas. Lá tem um rápido descritivo sobre cada casa do mapa.
Mas é lógico que nada melhor do que fazer uma leitura completa do seu mapa e ter propriedade da tua história, do real motivo de você estar encarnado aqui e agora. Um grande beijo e boa sorte nesse novo mundo que está nascendo.